Biologia, primeira série, capítulo 5, gravando. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Tô com saudade de vocês. A gente está passando por esse período que a gente está afastado fisicamente, mas a gente não vai deixar de ter os nossos encontros semanais. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Nós terminamos o capítulo 4, fizemos a primeira prova com a matéria até o capítulo 4. Então, hoje a gente começa com o capítulo 5 do livro. Peguem, por favor, o livro, peguem as canetas, marca-texto, caneta colorida, vai marcando aí todas as partes importantes no livro e marca, inclusive, o que vocês ficarem com dúvida para depois a gente poder tirar essas dúvidas no Google Class, tá legal? Vamos começar. Capítulo 5, Reino Monera. Quando a gente fala do reino Monera, a gente está falando de organismos procariontes. Esses organismos procariontes, eles estão subdivididos em dois domínios, domínio bactéria e domínio árquea. O domínio bactéria engloba as bactérias comuns do nosso cotidiano, as bactérias que realizam decomposição, as bactérias que nos causam doenças, por exemplo. O domínio árquea, ele engloba bactérias diferenciadas, bactérias que sobrevivem em condições extremas. Ambos os organismos desses dois domínios são bactérias e, por conta disso, procariontes. Além desses dois domínios, a gente observa aqui ainda um terceiro domínio, que é o domínio eucária, que engloba os organismos eucariontes, que são os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Como a gente observa aqui nesse cladograma, nós temos o domínio bactéria, o mais antigo evolutivamente, depois o domínio árquea e, por último, o domínio eucária. Em relação às arqueobactérias, existem muitas características interessantes para a gente comentar. Elas são extremófilas porque elas vivem em condições extremas. Podem ser de três tipos: metanogênicas, termófilas e alobactérias. As metanogênicas, elas são anaeróbias, ou seja, elas vivem em ambientes na ausência de oxigênio. Elas decompõem matéria orgânica e dessa decomposição elas liberam o gás metano. O local onde elas habitam tem um cheiro característico por conta da liberação desse gás. Elas estão nos mangues, nos esgotos e nos pântanos. As bactérias termófilas, elas sobrevivem em ambientes até 100 graus Celsius, ou seja, ambientes muito quentes. Elas vivem nas fontes hidrotermais dos fundos oceânicos e nas fontes de água sulfurosa. Observe essa imagem aqui. Essa imagem é de uma fonte hidrotermal oceânica. O que é isso? Fissuras, rachaduras no fundo oceânico, de onde sai vapor quente proveniente do centro da Terra. Esse vapor quente, ao entrar em contato com a água, forma essas borbulhas que a gente observa aqui nessa imagem e, consequentemente, um ambiente muito quente. Essas bactérias, elas fazem quimiossíntese, ou seja, elas utilizam a energia do gás sulfídrico no seu processo de produção da sua matéria orgânica. O terceiro tipo são as alobactérias, que vivem em ambientes altamente salinos. A gente tem aqui dois exemplos, o Mar Morto, em Israel, e o Grande Lago Salgado, nos Estados Unidos. Nessa imagem, a gente vê uma foto do Mar Morto, em Israel. Então, observa o mar aqui. Isso que a gente está vendo aqui são formações de cristais de sais. A salinidade é tanta que se formam esses cristais de sais na praia e nas rochas próximas ao mar. As alobactérias, elas realizam uma fotossíntese comum. Depois de falar do domínio das arqueobactérias, o domínio das bactérias, onde a gente encontra bactérias muito variadas e que realizam diversas funções. Vamos ver algumas delas. Bactérias que
absorvem compostos nitrogenados. São bactérias que ficam associadas às raízes de leguminosas, formando nódulos. Observa aqui na imagem, a gente tem a raiz de uma leguminosa, pequenos nódulos, essas bolinhas que a gente observa aqui são pequenos nódulos, formados por essas bactérias nas raízes dessas plantas. Elas vivem numa relação de simbiose, ou seja, elas auxiliam as plantas a absorverem o nitrogênio que essas plantas necessitam para o seu metabolismo. Em contrapartida, as plantas fornecem matéria orgânica para essas bactérias. Existem as bactérias que são benéficas à saúde, porque elas atuam, elas participam da defesa do nosso organismo, por exemplo, evitando o desenvolvimento de micro-organismos patógenos, e bactérias que produzem vitamina K no nosso organismo também. Por conta disso, são benéficas para nós. Existem as bactérias que são saprófitas, ou seja, elas são decompositoras de matéria orgânica. Existem aquelas bactérias que são utilizadas na indústria. Utilizadas de que maneira? Algumas são modificadas geneticamente e elas produzem substâncias de interesse médico, como a insulina, por exemplo. A insulina consegue ser produzida em larga escala graças ao uso dessas bactérias geneticamente modificadas. E algumas delas também são utilizadas na indústria alimentícia. Por fim, as bactérias patogênicas, que são aquelas que parasitam hospedeiros e causam doenças. Então, parasitam os seres humanos, algumas parasitam plantas e parasitam animais. A morfologia desses procariontes é uma morfologia bastante distinta. Por quê? Porque o organismo procarionte, ele não apresenta a membrana nuclear. Além disso, o DNA deles não tem proteínas. Esse DNA não é associado a proteínas, como é dos eucariontes. Eles apresentam um plasmídio, que é um DNA extragenômico, é uma molécula extra de DNA, e eles não apresentam organelas membranosas. Aqui a gente consegue observar essas estruturas. Nós temos a ilustração de uma bactéria. A gente vê mais externamente a cápsula, algumas delas são encapsuladas. Dessa cápsula partem fímbrias, que são estruturas que servem, por exemplo, para que essa bactéria consiga se fixar, se aderir a determinados substratos. Abaixo da cápsula, a gente tem a parede celular. É uma parede celular diferenciada. Ela é formada por uma estrutura chamada peptidoglicano. A gente tem aqui uma imagem que mostra essa estrutura do peptidoglicano. Então, aqui a gente tem a membrana plasmática e acima essa estrutura do peptidoglicano. Vai aparecer no próximo slide uma imagem melhor. Abaixo da parede celular, a membrana plasmática e o interior da célula. Esse interior, ele tem citoplasma. Nesse citoplasma, a gente vê esses pontinhos que representam os ribossomos, as organelas que fazem a síntese de proteína. Observa que a gente vê aqui na membrana plasmática uma pequena invaginação que é o mesossomo. Esse mesossomo, ele tem enzimas que participam do processo de respiração da célula. Aqui a gente observa o material genético disperso dessa célula procarionte. Ele é chamado de nucleoide. Por que nucleoide? Porque ele não forma uma estrutura de um núcleo, uma vez que ele não tem a carioteca. Além disso, a gente também observa aqui, associado à membrana plasmática, a formação do flagelo, que serve para que essa bactéria possa se movimentar. As cianobactérias são procariontes autotróficos. A maioria é de água doce, mas elas também podem habitar o mar, podem habitar solos úmidos e podem formar líquens, ou seja, se agregam a fungos e formam essas estruturas dos líquens. Essas cianobactérias, elas apresentam pigmentos do tipo clorofila, ficocianina e ficoeritrina.
esses pigmentos, eles não ficam dentro do cloroplasto, eles ficam ou associados à membrana dessa célula ou ao citoplasma. Observa nessa imagem aqui que a gente tem uma ilustração de uma cianobactéria e a gente consegue ver várias membranas internas que são chamadas de lamelas fotossintetizantes, porque são estruturas onde esses pigmentos fotossintetizantes ficam associados. Essas cianobactérias, elas podem ter uma camada externa gelatinosa que normalmente é colorida, né? E por isso elas acabam sendo organismos bem bonitos de se observar. Essa camada gelatinosa, ela principalmente evita a desidratação das cianobactérias. Aqui a gente tem uma ilustração de um grupo, né? Várias cianobactérias formando agregados. Essas bactérias se classificam de acordo com a sua morfologia. São 4 classificações. Cocos, como esses que a gente está observando aqui, quando elas têm uma forma arredondada. Bacilos, como esses que a gente observa aqui na imagem, que é a forma de bastão. Espirilos, quando a bactéria apresenta uma forma espiralada, como por exemplo nessa imagem aqui. E vibrião, que é quando a bactéria apresenta um formato de vírgula, como esse que a gente observa aqui em cima, né? Então, esses são os 4 tipos principais de formatos das células bacterianas. Mas quando a gente fala dos cocos, esses cocos eles podem formar algumas associações que recebem nomes próprios. Então, a gente tem dos cocos os diplococos, quando nós temos a associação de 2 cocos, como esse que a gente está observando aqui, um diplococo. Streptococos, quando esses cocos se associam formando uma fileira, a gente consegue ver isso aqui. Estafilococos, quando eles se associam formando um cacho, semelhante a um cacho de uva, a gente observa aqui nessa parte da imagem. Tétrade, quando a gente tem 4 cocos, essa parte da imagem aqui. E as sarcinas, que são cocos em arranjos cúbicos, a gente observa nessa parte da ilustração. Então, essa imagem daqui, ela tem a maioria dos tipos de bactérias em relação ao seu formato. A parede celular dessas bactérias é uma estrutura importante, protege essas bactérias. Ela está presente em todas as bactérias, exceto nos micoplasmas. Ela é formada por uma estrutura chamada peptidoglicano, que é carboidrato associado a aminoácidos. Então, esse peptidoglicano é uma associação de carboidratos e aminoácidos. Graças a esse peptidoglicano, a forma como ele se organiza para formar a parede celular, a gente consegue classificar as bactérias em gram-positivas e gram-negativas. Observa aqui que as gram-positivas, elas têm uma camada mais espessa de peptidoglicano, que está sendo simbolizado aqui pela coloração roxa. As gram-negativas têm uma camadinha mais fina, mais delgada desse peptidoglicano. Isso faz com que elas apresentem cor diferentes quando elas são tratadas com a coloração de gram, quando é utilizada a técnica de coloração de gram nelas. Com essa técnica, a gente observa que as gram positivas ficam com uma coloração violeta e as gram negativas ficam com uma coloração rosa. Isso se deve aos corantes que essa parede celular consegue prender. Então, a gram positiva fica roxa, fica violeta e ela tem essa camada mais espessa de peptidoglicano. As gram negativas, elas ficam com uma coloração rosa, elas têm uma camada delgada do peptidoglicano e externamente elas têm uma membrana que é formada por lipoproteínas.
Além das bactérias que nós comentamos, existem bactérias capsuladas e existem algumas bactérias especiais. As bactérias capsuladas, elas apresentam uma cápsula gelatinosa que pode ser formada por um polissacarídeo ou por algum outro composto. E essa cápsula aumenta o poder infectante das bactérias. Por quê? Porque ela impede que os antibióticos atinjam a célula bacteriana. Além disso, ela auxilia na aderência das bactérias às superfícies. Nessa imagem a gente vê a bactéria aqui dentro e toda essa região ao redor, a cápsula gelatinosa. As rickétsias, as clamídias e os micoplasmas são bactérias especiais, principalmente devido ao seu tamanho muito pequeno. São parasitas intracelulares e as rickétsias, elas provocam uma doença chamada de tifo ou febre tifoide, que é transmitida pelo piolho. A gente vai falar dela no nosso próximo capítulo, que fala a respeito das doenças bacterianas. As clamídias, elas provocam doenças, entre essas doenças, DST. Aqui a gente tem duas imagens de DST causada por clamídias, então observa que tanto na mulher quanto no homem ocorre a secreção, a presença de uma secreção, aqui uma secreção mais leitosa na mulher e uma secreção mais transparente, mais clara nos homens. A clamídia ela não provoca apenas DST, mas a DST é uma característica das clamídias. E os micoplasmas, que são as menores células conhecidas. A gente tem aqui uma micrografia que mostra esses micoplasmas. Eles não apresentam parede celular, eles podem parasitar plantas e animais e nos seres humanos eles causam pneumonia, casos de pneumonia bastante graves. Como essas bactérias se reproduzem? 4 maneiras diferentes: divisão binária, conjugação, transformação e transdução. O que é cada uma delas? A divisão binária é a bipartição. Então, a célula se divide em duas. Ela aumenta de tamanho e ela se parte em duas. Com isso, a célula que se forma, ela é um clone da célula que deu origem a ela. Na conjugação, existe troca de material genético através de uma estrutura que é chamada de pilos. Então, observa aqui na imagem 2 bactérias. Esse pilos forma como se fosse uma ponte entre as 2 bactérias e aqui por dentro, parte desse material genético é trocado. Existe a transformação, que ocorre quando uma bactéria consegue englobar partes do material genético que está disperso no ambiente. Então, supõe que uma determinada bactéria morreu, a sua célula se rompeu e o material genético dela ficou disperso no ambiente. Se tem uma outra bactéria nesse mesmo ambiente, essa outra bactéria viva pode englobar parte desse material genético da bactéria que morreu. E o último tipo é a transdução, que ocorre através do bacteriófago. Para quem não lembra, nós falamos do bacteriófago quando nós falamos a respeito de vírus. O bacteriófago ele é um vírus que parasita bactérias. Aqui a gente consegue ver o bacteriófago nessa imagem. O bacteriófago ele transporta material genético de uma célula bacteriana para outra. Então, quando ele está parasitando uma célula, ele pode carregar parte do material genético dessa bactéria e, ao parasitar uma outra bactéria, ele leva para essa outra bactéria o material genético da célula bacteriana anterior. Então, esses são os 4 tipos. E por último, o tipo de metabolismo. Essas bactérias podem ser autotróficas ou heterotróficas. As autotróficas realizam fotossíntese bacteriana e quimiossíntese. O que é a fotossíntese bacteriana? É um tipo de fotossíntese que utiliza gás carbônico e gás sulfídrico,
obviamente na presença de luz, para que essa bactéria possa produzir glicose, água e enxofre. As bactérias que conseguem realizar essa fotossíntese bacteriana, elas apresentam bacterioclorofila. As cianobactérias, elas são capazes de realizar a fotossíntese comum. Então, repara que tem uma diferença. Fotossíntese bacteriana realizada por bactérias autotróficas. Fotossíntese comum realizada por cianobactérias. Quimiossíntese ocorre a oxidação de substâncias inorgânicas. Que tipo de substâncias inorgânicas? Por exemplo, ácido sulfúrico e amônia. Aqui, nesse esqueminha aqui do lado, nós temos um exemplo de quimiossíntese a partir da amônia. Então, a energia liberada da quebra, da modificação dessa amônia é utilizada para a produção dos compostos orgânicos dessa célula, dessa bactéria. As bactérias que são heterotróficas, elas realizam a respiração aeróbica e elas realizam a fermentação. A respiração aeróbica é um mecanismo onde a molécula de glicose ela é quebrada totalmente e toda a energia possível é retirada dessa molécula. Isso significa que ela rende bastante energia para a célula. Na fermentação, ocorre uma degradação parcial da glicose. Então, essa glicose é parcialmente quebrada e isso significa que o rendimento energético ele é um pouco menor, tá ok? As bactérias, elas realizam principalmente a fermentação lática, como a gente consegue observar nesse esqueminha lateral aqui. Tá ok, gente? Bom, com isso a gente fecha o nosso capítulo 5. Eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês ou explicar com um pouco mais de detalhes ou com um pouco mais de informações lá no Google Class, tá ok? A gente agora vai fazer 2 exercícios juntos para vocês terem uma ideia de como é que esse tema, esse assunto é cobrado. Então, a gente tem aqui 2 questões de vestibular. Essa primeira é da UFOP, que pede para a gente relacionar as colunas. Observa que na primeira coluna a gente tem 1 em romanos para a célula eucariota, 2 em romanos para a célula procariota e 3 em romanos para os 2 tipos de célula. Na coluna 2, nós temos algumas características. Então, presença de mesossomos, presença de sistema de endomembranas, DNA circular, realiza síntese proteica, contém ribossomos livres e possui membrana plasmática. O que a gente tem que associar? Quais células apresentam cada uma dessas características? Se é apenas a célula eucariota, a gente vai colocar 1. Se é apenas a célula procariota, a gente vai colocar 2. Se são os 2 tipos de célula, a gente vai colocar 3. Então, a gente tem que ver aqui quais são as associações corretas. A segunda questão da UFPB diz o seguinte: a transdução é um dos processos de transferência de material genético de uma bactéria para outra, que se dá pelo ou pela. Então, o que é a transdução? Acabamos de comentar sobre o que é a transdução, que é a transferência de material genético de uma bactéria para outra por intermédio de um bacteriófago, que é um vírus que parasita bactéria. Então, vamos observar aqui o seguinte. Nessa primeira questão, o que a gente tem? Letra B, que é a presença do sistema de endomembranas, está apenas em quem? Célula eucariota, por isso colocamos 1. Letra A, que é a presença de mesossomos, está apenas em células procariotas, por isso colocamos 2. Letra C,
que é a presença de DNA circular, está apenas na célula procariota, por isso colocamos 2 também. Letra F, possui membrana plasmática, os 2 tipos de célula possuem, então colocamos o número 3. Letra D de dado, que é realiza síntese proteica, as 2 células realizam, então colocamos 3. E letra E, que é contém ribossomos livres, as 2 células também apresentam, colocamos 3 também. Por isso, a resposta do primeiro exercício é a letra D de dado. No segundo exercício, passagem de segmentos de DNA de uma bactéria para outra por pontes citoplasmáticas, não. Englobamentos de DNA também não. Duplicação da molécula de DNA e posterior separação também não. Transferência de um segmento do DNA de uma bactéria para outra por meio de um bacteriófago. É isso que é transdução. Então, nós temos também a letra D de dado. Tá legal, gente? Sigam as orientações que eu deixei para vocês lá no Google Class e a gente vai se comunicando pelo Google Class e tirando as dúvidas de vocês, tá ok? No mais, fiquem com Deus, beijo no coração, bons estudos!